no verso 19, nós vamos ver aí Deus, 18, 19, né? 18, 9, ou você não está ligado, hein? Você não está ligado, não. Você já foi o Elder. Eu sei o que aconteceu com você, entendeu? Ah, você não é mais desse ministério, você agora é da oração, né? Isso, tá bom, saiu pela esquerda. Então é o verso 9. Ninguém falou 19 aqui. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, mas continue falando e não fique calado. O verso 10 ainda completa dizendo: pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Irmãos, só um minutinho, tá? Porque eu estou lendo o verso 19, eu não anotei aqui, mas é para eu ler mais do que o verso 19. Por isso que eu estou achando estranho eu ler um versículo só, tá? Vamos pegar a partir do verso 1, e aí sim a gente vai até o verso de número 11, tá bom? É do 1 a 11, é porque na minha anotação aqui eu só coloquei o verso 9, né, o capítulo 18, verso 9, mas não é do verso 1 até o verso de número 11, que aí a gente fecha a ideia, tá? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e ele foi então para Corinto. E é importante que você já vá se situando, porque essa narrativa diz da chegada do apóstolo Paulo com o evangelho na cidade de Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ele ficou então morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, opondo-se eles e lançando maldições, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo então sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, eu irei para os gentios. Então, no verso 7, Paulo saiu da sinagoga e ele foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor então falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pela tua palavra. É um tesouro precioso, é um tesouro riquíssimo, é realmente algo que alimenta a nossa alma, que trabalha o nosso coração, que nos ensina a viver. Nós agradecemos, ó Deus, porque temos esses testemunhos santos, ao qual nós podemos olhar para eles e aprender. Nós pedimos que nesta noite o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, a sairmos daqui encorajados, com o coração missionário, com a mente voltada para o Senhor nesse sentido, com a certeza, ó Deus, que nós temos a nossa missão, o nosso trabalho, e que o Senhor há de nos usar para a expansão do Teu reino na nossa cidade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, antes da gente entrar aqui na mensagem, deixa eu pegar um WhatsApp que eu recebi hoje, do pastor Daniel Templeton, e ele até virou para mim e disse o seguinte: olha, fala para a igreja não esquecer a música e cantar. Vocês lembram a música, não? Difícil, né? O Lucas vai ter que incorporar essa música aí, né? Ele mandou um WhatsApp para mim hoje e
Ele mandou isso para a igreja, na verdade, né? Pediu que eu estivesse comunicando isso à igreja. Ele ficou muito feliz de ter nos visitado aqui, né? E ele disse assim, ó, Pastor Paulo, me perdoe por não ter escrito a vocês antes agradecendo pelo convite de estar aí na igreja para a celebração da igreja de seus 51 anos. Também eu e a Beth queremos expressar nossa gratidão pelo carinho e honra nos mostrado por vocês e pela igreja. Nós nos sentimos tão bem recebidos. Queremos agradecer pelas lindas flores, pela orquídea, pelos produtos de Minas. Nós não esperávamos isso. E também fomos surpresos, porque a igreja nos abençoou com uma oferta. Por favor, expresse a nossa gratidão para a igreja por tudo isso, por todo o amor e honra e por ter nos deixado ensinar. Ensinar o quê? Aí ele vai dizer, cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. E ele diz assim, espero que a igreja possa lembrar e cantar este corinho de despertamento evangelístico. Apressamos muito também o pregador. Aí ele vai falar do pregador e tal, né? Que ele acabou. E por aí vai ele contando algumas outras coisas a respeito da vida da igreja. Então lembra disso, né? Cada coração do crente é um missionário e cada coração, ainda que não foi alcançado, é um campo missionário. É sobre missões que nós vamos falar aqui nessa noite. Nós vamos pegar o tema emprestado da campanha, fale em todo o tempo. Então, se alguém perguntar para você assim, você foi no culto lá na primeira igreja batista em Pouso Alegre, o pastor pregou sobre o quê? Ele pregou o seguinte tema, fale em todo o tempo. E se a pessoa virar e perguntar para você assim, e o que ele falou sobre isso? Você vai dizer para ele, agora eu vou ouvir o culto, e quando eu ouvir, eu vou sintetizar e vou dizer para você, então, o que o pastor falou, que é o que eu vou falar agora. Falar em todo o tempo, como a gente viu aí no verso 9, é uma ordem de Deus para o apóstolo Paulo. E, por tabela, para todo aquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador em seus corações. Falar em todo o tempo não é um pedido que Deus nos faz, é uma ordem de Deus para aquele que foi salvo em Cristo Jesus. E nessa noite de início de campanha missionária, eu gostaria de tirar desses 11 versículos que nós acabamos de ler aqui, algumas orientações nesse sentido, de nós falarmos em todo o tempo. E a primeira orientação que eu tiro aqui da palavra de Deus é que nós devemos ter coragem para falar. A igreja do Senhor Jesus precisa ter isso muito claro no seu coração. Nós precisamos ter ousadias para falar do Senhor Jesus. Precisamos ter coragem para cumprirmos a nossa missão. O capítulo 18 de Atos, ele vai narrar a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Você que já está familiarizado com o Novo Testamento, familiarizado com as viagens missionárias do apóstolo Paulo, você sabe que essa cidade, ela foi uma das cidades mais complexas do Novo Testamento. E não só a cidade, mas a igreja que nasceu nessa cidade também era uma igreja de alta complexidade. Corinto foi uma cidade grega estratégica no mundo antigo. Ela ficava no meio, ela entrava para dentro do mar e dividia continentes. Era uma cidade portuária. Então, muita gente de todos os lugares iam até Corinto ou paravam em Corinto para fazer negociações ou para dar uma parada de abastecimento e dali seguir em diante. Então, era uma cidade muito procurada, era uma cidade cosmopolita, tinha gente de todos os lugares. E quem conhece cidade portuária sabe que todo tipo de negócio acontece nesses lugares. Então, a prostituição, o culto a divindades pagãs, a idolatria, a luxúria, a licenciosidade eram coisas predominantes na cidade de Corinto. Corinto era um desafio para qualquer cristão que desejasse cumprir a vontade de Deus para falar do evangelho a essas pessoas. Só para você contextualizar, nós poderíamos fazer a seguinte comparação com os dias de hoje. Imagina que você é um crente consagrado ao Senhor, que um dia você aceitou Jesus como seu Salvador e o seu coração arde de paixão por Cristo.
E aquele coração que arde de paixão por Cristo, ele também tem uma preocupação muito grande sobre as almas que ainda não foram alcançadas por Cristo. Ele tem paixão também pelas almas perdidas. Então esse sujeito quer falar de Jesus para as pessoas. E aí um dia você sente no coração que Deus te chamou para pregar. E ele te chamou para pregar em janeiro, no verão. E aí pode ser uma cidade, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Olinda lá, né? Onde o carnaval está fervendo ali, em fevereiro, desculpa, o verão está comendo, aquele sol quente, e aquelas pessoas ali não querem ouvir a palavra que você tem para a vida delas. Pelo menos não naquele dia e não naquele momento. E aí muitos crentes, numa situação dessa, eles ficam intimidados. E é nesse momento que nós precisamos ter coragem para falar. Podemos pensar em situações, por exemplo, mais amenas. Imagina que um dia você chega no seu local de trabalho e Deus toca no seu coração e diz: prega a palavra aqui. E você olha para os seus amigos, que você costuma sentar com eles para almoçar, participar de rodas de conversas, e você sabe que eles são avessos à palavra de Deus, mas Deus bateu na porta do teu coração e disse: pregue a palavra aqui. E nesse momento muitos crentes ficam intimidados. Ou imagina, por exemplo, não é, que Deus toca no seu coração no encontro familiar. Você sabe que a sua família, quando se encontra, é difícil para falar de Jesus. As pessoas zombam, as pessoas dizem que você é fanático, você fica intimidado em pregar o evangelho. Muitos crentes, e não se entristeçam com isso, ficam intimidados, não encontram palavras, ficam sem saber o que fazer e, em muitos casos, não fazem nada. E voltam para sua casa com aquele sentimento de culpa. Eu devia ter feito alguma coisa e não fiz. Eu devia ter falado da palavra de Deus e não falei. Eu devia ter pregado o evangelho e não preguei. E o que eu aprendo nesse texto do apóstolo Paulo é: tenha coragem para falar. Paulo, quando chegou em Corinto, a cidade era uma cidade intimidadora. Ele precisou realmente ter a coragem que o Espírito Santo dá a gente. O Espírito de Deus, ele nos dá um espírito de ousadia e não de medo. Deus nos capacita para fazer coisas, para entrar em lugares, para falar para pessoas. E depois nós até ficamos nos perguntando: nossa, como que eu consegui fazer isso? Porque o Espírito de Deus capacita a gente. Paulo tinha um enorme desafio pela frente quando ele pisou naquela cidade de Corinto. E nós também. Onde é a sua Corinto? Na sua escola? Na sua família? Na sua faculdade? No seu trabalho? Na sua vizinhança? Normalmente nós estamos diante, muitas vezes, de uma Corinto. E ali nós precisamos ter o espírito de ousadia para falar com aquelas pessoas sobre Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, a título de orientação para nós, nessa abertura de campanha de missões estaduais, é que nós precisamos ter coragem para pregar. É um desafio enorme que nós temos nessa cidade. Por isso que o Ministério de Evangelismo tem tentado fazer com que você tenha meios de pregar a palavra de Deus. Hoje pela manhã, já desde quinta-feira passada, nós estamos viabilizando para você alguns instrumentos de evangelização. Um deles foi aquele cartaz, se você quiser, nós ainda temos ali no carro, tá lá na caixa, está lá na mala do carro, aquele cartaz onde você preenche com o texto bíblico, ele é plastificado, bonitinho, você vai lá no seu bairro e vai prender ele num jardim do seu bairro. Deixa lá, deixa que o Espírito de Deus faça a obra na vida de uma pessoa. Ou você pode levar os balãozinhos. Esse balãozinho também você vai escrever um versículo bíblico, vai colocar dentro do balão, vai encher esse balão, dá um nozinho e escreve fora: estoura-me. Deixa a pessoa estourar, deixa o Espírito de Deus falar com ela. Deus já fez isso muito na história do cristianismo, de forma poderosa, falar com atitudes simples. Então, tenha coragem de falar de Jesus para as pessoas. É assim que o reino de Deus muitas vezes se expande, gente. É assim que igrejas crescem. Igreja não cresce a gente vindo só aqui para dentro, ficando aqui dentro, acolhidinho. Igreja também cresce quando nós abrimos a nossa boca e falamos para as pessoas: Jesus tem algo importante para a sua vida. E às vezes a gente precisa de coragem, e de muita coragem. Segunda orientação que eu aprendo aqui nesse texto está no verso de número 4.
texto diz: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus. Ou seja, pregue a palavra, fale em todo o tempo com perseverança. Tenha coragem de pregar, tenha coragem de falar e tenha coragem de fazer isso perseverantemente. O texto no verso 4 diz que todos os sábados Paulo ia para o mesmo lugar e ali debatia com os judeus sobre a palavra de Deus. E ali ensinava a eles que Jesus era o Messias. Era um trabalho de insistência. Não era só chegar e jogar a mensagem a fim de aliviar a consciência. Eu não sei se você já teve a oportunidade de sair na rua com um prospecto ou panfleto da igreja dando para as pessoas, né? E às vezes a gente pega aquele dali, muitos não sabem nem o que está escrito naquele panfleto, não tem familiaridade nenhuma com aquela mensagem. Aí o sujeito pega aquele panfleto, dá para a pessoa e fala assim: Deus te ama, e vai embora. Não é só isso. Não é só falar isso, não é só jogar a mensagem, embora muitas vezes isso aconteça e seja eficaz. É um trabalho, é um processo, é um trabalho persistente. Imagina que o coração da pessoa está totalmente petrificado. É assim que funciona. Eu não sei se você lembra o momento da sua conversão, você que já é um convertido. Eu me lembro da minha, que muitas vezes eu ia para a igreja, nascido na igreja, filho de crente, e eu entrava dentro da igreja e sentava no último banco. E a parte mais bacana do culto para mim era quando o pastor fazia assim com a Bíblia. Ó. Eu falei: opa, o culto acabou. Maravilha. E como eu estava no último banco, dali mesmo eu espirulitava para o lado de fora e ia embora. Persistentemente a palavra de Deus foi batendo no coração. Persistentemente eu tive uma mãe que orava comigo, que abria a palavra de Deus comigo, que me explicava o evangelho, que tentava me discipular em lágrimas. Persistentemente. O coração nosso é duro, é fechado para o evangelho. É uma pedra bruta que precisa ser lapidada pela palavra de Deus. Então vai existir pessoas que vão ouvir a palavra, vão ouvir o evangelho e logo elas se quebrantam. Eu demorei muito tempo, teve um amigo meu que foi diferente. A gente chegou no carnaval, eu saí com um colega e esse outro foi para um outro lado, viveu o carnaval do jeito que ele queria. E esse eu e meu amigo fomos evangelizados, meu amigo converteu e a semente foi plantada para eu converter no domingo, que é o seguinte. Né? E aí, quando nós voltamos do carnaval, esse outro sujeito chegou perto da gente e esse meu amigo converteu, começou a evangelizar ele. Rapaz, ele falou: o meu carnaval. Eu falei assim: ih, rapaz, o nosso, a gente foi lá na casa do Paulo, lá a família dele, os parentes evangelizaram a gente, eu converti. E o cara só olhando, falou: é, ele foi tocado por aquela palavra ali, naquela hora. Sabe o que esse sujeito fez, gente? Incrível. Tinha uma loja lá em Niterói, antigamente tinha muito isso, que só vendia produtos gospel. Naquela época dos milinguidos, quem lembra dos milinguidos? Como é que é? Luz e Vida, né? Naquela escola Luz e Vida. Ele entrou lá dentro, comprou um kit crente, broche dos milinguidos, ele comprou uma Bíblia, ele comprou um kit crente. E na quarta-feira, culto batista, quarta-feira, aquela coisa vazia, igual o nosso quinta-feira aqui. E ele veio e sentou no meio da igreja, aquele sujeito lá. Eu cheguei do trabalho, encontrei ele lá, que nós marcamos isso, e a esposa do pastor da igreja era regente do coral, e fazia o papel do claré, né? Das músicas e tudo mais. E ela chegou lá na frente, ela foi reger um hino. Ele entendeu que ela estava fazendo um apelo, foi à frente e converteu, gente. Você está entendendo o que Deus faz na vida das pessoas? Não é? Então, o nosso trabalho é falar. Tem gente que vai quebrar rápido, mas tem gente que nós vamos precisar estar com ela o tempo todo. Que nós vamos precisar caminhar com ela 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, que não é um encontro só, não é? Por isso não basta apenas você trazer alguém à igreja. Não basta apenas você fazer um convite. É um processo. Nós precisamos acompanhar as pessoas. Os crentes em Cristo Jesus precisam ter esse entendimento. Você não só convida o seu vizinho, vamos lá na igreja, ele foi.
Ele gostou. O que eu faço agora? Eu preciso acompanhar essa pessoa. Eu preciso caminhar com essa pessoa. Eu preciso abrir a Bíblia com ela. Eu preciso orar com ela. Eu preciso chamar ela para a minha vida cristã. Então é um processo. Por isso que é perseverantemente. Então fale corajosamente e fale com perseverança o tempo todo. A terceira lição ou orientação está aí no verso de número 5. O texto diz: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, fale para as pessoas quem é Jesus. Esse era o tema da pregação do apóstolo Paulo. Aliás, a maioria dos discípulos, quando pregavam Jesus, eles pregavam o seguinte: a mensagem era basicamente assim: aquele que morreu na cruz, quem ele é? Ele é o Messias do Antigo Testamento enviado, o Cristo de Deus. Ele veio, fez obras, milagres, me salvou, me resgatou. Ele foi para a cruz, ele morreu, ressuscitou. Essa era a base da mensagem. Então, a nossa fala, a nossa mensagem, o conteúdo dela deve ser Cristo. Quando Lucas diz que Paulo testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo, é como se Lucas estivesse dizendo assim. Lucas foi o escritor de Atos, né? Ele diz: olha, Paulo conversava com os judeus, provando a eles que Jesus, o filho de José e Maria, é o enviado de Deus para salvar o pecador perdido. Esse é o conteúdo da nossa mensagem. Você não precisa fazer faculdade de teologia para falar isso. Você precisa falar para as pessoas do que Jesus fez na sua vida. Então, quando você pensa que Jesus é esse que veio buscar o pecador perdido, dentre esses pecadores perdidos, nós somos um deles, não é? Então, nós devemos falar o tempo todo o testemunho da nossa conversão. Então, diga para as pessoas o que mudou em você quando você se encontrou com Jesus ou foi encontrado por ele. O que mudou na sua vida? O que Jesus realmente fez no seu coração, na sua família, na sua casa, quem você era, quem você é agora, não é? Essa era a mensagem nos dias dos apóstolos. Ela era basicamente isso: Jesus é o Cristo de Deus, ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e ele veio para libertar o ser humano da escravidão do pecado. A gente não precisa falar muita coisa, mas o conteúdo da nossa fala precisa ser Jesus Cristo. Então fale de Jesus com a sua boca, fale de Jesus com a sua vida, deixe que as pessoas te conheçam, deixe que as pessoas saibam como você é satisfeito em Cristo, apesar das adversidades que nós temos na vida. Porque estar em Cristo não significa que nós estamos numa bolha ou numa redoma onde nós estamos protegidos de tudo, não. Gente, eu sempre digo o seguinte: o problema não é o problema. O problema é como nós lidamos com o problema. E em Cristo nós aprendemos a ressignificar toda a trajetória da vida da gente. Em Cristo nós aprendemos a ressignificar os nossos sentimentos, as nossas respostas, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Cristo nos ajuda nisso. Então os problemas, eles sempre estão lá. O que mudou? Você agora vive num mar de rosas? Não, pelo contrário. Os espinhos agora começaram a brotar. Você já ouviu falar de gente que diz assim: pastor, já falaram isso para mim inúmeras vezes. Eu estava até bem, mas depois que eu aceitei Jesus, você não tem noção como minha vida virou de cabeça para baixo. Né? Parece que as coisas pioraram para mim. Parece que mais pessoas agora reclamam de mim, mais perseguição eu tenho. Essas coisas são resultantes da conversão também. Mas Cristo nos fortalece e nos ensina a lidar com todas essas coisas. Então o que a gente tem que falar para as pessoas é sobre Cristo. Esse deve ser o conteúdo da nossa conversa, não é? Eu aprendo também aí no verso de número 6, olha que coisa interessante, né? Olha a fala do apóstolo Paulo. Ele diz assim, no verso de número 6, né? Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo então sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, eu vou para os
gentios, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui para as minhas ovelhas, ok? A gente às vezes precisa ter discernimento dessas coisas. Às vezes a gente fica parado ali o tempo todo, tem uma hora que a gente tem que perceber que a missão ali foi cumprida e que a gente precisa prosseguir para diante. Mas não é esse o tema que eu quero trazer aqui no quarto ponto. Fale em todo tempo, até que a sua consciência testifique para você que você cumpriu a sua missão. Fale em todo tempo, até que a sua consciência testifique para você que você cumpriu a missão. Gente, uma das piores sensações que eu já experimentei na minha vida foi a de saber o que deveria ter sido feito e eu não fiz. Já teve essa sensação? Era para ter feito e você não fez. Era para você ter falado e você não falou. E aí, às vezes, você sabe daquela pessoa que Deus colocou no seu caminho e você é relutante em falar. Tempo depois você vê, poxa, a pessoa veio a óbito e você, nossa, eu devia ter falado e não falei. Isso aconteceu na minha relação com meu pai. Meu pai era uma pessoa muito difícil de dar ouvido para mim, para filho. Para as outras pessoas eles davam. Não sei se seu pai é assim, né? Mas o meu pai sempre foi uma pessoa difícil de falar o evangelho. Ele zombava muito de mim. Ele virava para mim e dizia assim, meu filho, da onde você tirou essa ideia de ser pastor, meu filho? Ó, quando você abrir uma igreja, eu vou ser o tesoureiro. Ele zombava de mim direto, mas era um amor de pessoa. Eu amava o meu pai, mas ele tinha essas sacadas. Ele ficava fugindo. Mas uma vez, eu trabalhei o meu coração e disse, eu não posso, eu tenho que, é minha responsabilidade falar para ele do evangelho. Eu tenho que ter a minha consciência limpa. Que eu olhei nos olhos do meu pai e eu pude dizer para ele sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu pude falar com ele sobre salvação, sobre pecado, sobre inferno. E um dia isso aconteceu. E depois o meu pai partiu. Então a gente fica pensando, nossa, como que é complicado a gente ter essa experiência na vida das pessoas, com as coisas de Deus, da gente saber aquilo que deveria ter sido feito e nós não fizemos. Imagina que Deus coloca pessoas no nosso caminho para a gente falar de Cristo para essas pessoas e às vezes nós não falamos ou não fazemos isso da forma correta. E aí a gente tem que pedir a Deus que não nos permita viver a confusão mental que Jonas viveu quando Deus mandou ele pregar em Nínive. E ele viveu todo aquele drama com Deus. Quando Deus fala para pregarmos o evangelho, nós devemos fazer, ou a nossa consciência dirá para nós, você não fez a coisa certa. Então pregue em todo o tempo até que a sua consciência diga para você, você já fez a coisa certa, você cumpriu a sua missão. Então não se preocupe de ser exaustivo em alguns casos. Você precisa ter a certeza de que você fez a coisa certa, que você realmente falou de Cristo para aquela pessoa. Para algumas pessoas, você será a grande oportunidade da vida delas. Para outras, você será a única oportunidade para a vida delas, a única oportunidade que elas terão para ouvir o Evangelho. E para outras ainda, você será a resposta da oração que estão fazendo pela vida dessa pessoa. Eu muitas vezes orei distante, longe do meu pai, eu orava, Senhor, levanta alguém quando ele for no hospital, levanta alguém vizinho, levanta alguém que se converteu ali naquela Corinto, que era a rua onde eu morava, você não tem noção do que era aquilo, aquela Corinto que é aquela rua, levanta crentes ali saudáveis, bíblicos, que possam ir lá na vida do meu pai, ou seja, eu estou pedindo uma oração, eu estou fazendo uma oração pela vida de um pecador, e às vezes nós somos essa resposta. Às vezes a gente chega na vida de uma pessoa para falar do evangelho e tem gente que está orando por aquela pessoa e é ali Deus está levantando você para falar de Jesus com ela. Então fale até que a sua consciência diga para você, você cumpriu a sua missão. Por isso que o crente precisa deixar de orbitar em torno das suas questões pessoais e entrar na corrente do plano redentor de Deus. Isso chama consciência da missão. Às vezes a gente precisa parar de orbitar em torno da gente, em torno das nossas questões, dos nossos problemas.
e entrar na corrente, no fluxo de Deus, na obra redentora de Deus. Isso é consciência da missão. Nós fomos salvos para ser enviados por Deus, para levar a mensagem de salvação a outras pessoas. Então não pare enquanto você não tiver certeza de que você fez a sua parte. Você não tem a responsabilidade de converter pessoas, mas você tem a responsabilidade de testemunhar de Cristo para as pessoas. Isso é uma responsabilidade de todo aquele que foi alcançado por Cristo Jesus. Fale até que a sua consciência diga a você para parar. Você cumpriu a sua missão. Você fez o seu trabalho. Em quinto lugar, eu aprendo aqui nos versos 7 e 8. E esse quinto ponto, aliás, todo ele está sendo bem para a igreja, né? É uma mensagem bem voltada para a igreja. Mas essa daqui, eu quero muito ir no coração das ovelhas dessa igreja. Tá? Olha os versos 7 e o verso de número 8. Então Paulo saiu da sinagoga, ele foi para a casa de Tício Justo, quer dizer, ele foi para a casa de uma pessoa que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Ele saiu da sinagoga, entrou numa casa que morava ao lado de uma pessoa que tinha ouvido a palavra dele, a pessoa já tinha o coração quebrantado, recebeu Paulo lá. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E os de Coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Presta atenção. Fale com intencionalidade. Essa palavra tem que ecoar no seu coração. Se aproxime das pessoas intencionalmente. Presta atenção. Esse é um ponto muito importante para nós. Os crentes precisam ter intenções espirituais definidas em tudo aquilo que eles fazem. Nós aprendemos na igreja que nós somos sal e luz e que devemos pregar o evangelho e que devemos testemunhar de Cristo para as pessoas. É isso que a gente aprende todo domingo que a gente vem na igreja. Oramos para que as pessoas se convertam a Cristo. Oramos para que as pessoas venham à igreja, para que as pessoas se tornem membros da nossa igreja. Fazemos campanhas de missões para que o evangelho chegue aos povos distantes. Isso é o que a gente faz. Mas nós temos essa intencionalidade no nosso dia a dia? Essa é a questão. Nós nos aproximamos de uma pessoa com intenção de levá-la a Cristo no nosso dia a dia. Os nossos encontros têm essa intenção. Isso precisa estar definido para nós. Ou seja, você se preocupa espiritualmente com as pessoas que visitam a nossa igreja, por exemplo. Imagina, isso é para os crentes mesmo. Crentes, membros dessa igreja. Imagina que nós oramos aqui todas as vezes para que Deus traga pessoas. Imagina que o pastor chega aqui e incentiva você a convidar seus familiares e seus amigos e seus vizinhos. E às vezes as pessoas entram aqui por osmose. O Espírito de Deus vai trazendo e as pessoas chegam aqui na igreja. Nós temos preocupações espirituais com essas pessoas? Você entra aqui na igreja e vê a pessoa e diz assim, nossa, Deus enviou ele aqui. Eu vou lá falar com ele. Eu vou lá dar um abraço nele. Eu vou falar para ele que eu vou orar pela vida dele. Eu quero que ele olhe nos meus olhos e seja bem recebido aqui nesse lugar. Você entende isso? Intencionalidade. Você já imaginou que você pode fazer um grupo com alguém aqui da igreja, um grupo desses que a gente tem feito aí de 1º de maio, ou um grupo de oração, ou um grupo de mulheres, ou um grupo de jovens que está aí nas casas, né? Graças a Deus, muito frequentado, e chega lá, tem um visitante nesse grupo. E aí nós olhamos para aquele visitante e nós o amamos, é assim que funciona? Olha, que bom que você veio aqui, que bacana que você está aqui. Ou nós deixamos ele lá no canto, e nós estamos preocupados com os salgadinhos que vai ser servido, com a Coca-Cola se ela está gelada, e aquela pessoa está sentada lá, mas ela está ali, e aí? Como é que é isso? Onde está a nossa intencionalidade com essas pessoas? Então fale o tempo todo com intencionalidade, não é? O crente precisa aprender a perceber as pessoas que Deus está enviando para o meio dele.
Então não adianta nós recebermos aqui um monte de visitantes na igreja e a gente não sabe o que faz com essas pessoas. A gente não consegue recebê-las com intencionalidade, olhá-las com intencionalidade, nos aproximarmos dela com toda a intenção de amor e carinho por essas pessoas. Visualizar. Eu me lembrei agora daquele meme de um garoto falando assim: eu era só membro da igreja, agora o que Deus faz com a gente? Sou baterista, já viu isso? Ele ia falar assim, mas eu me lembro quando eu era ovelha, ainda sou, né, gente? Mas eu sentava nos bancos da igreja, e o pastor estava lá pregando, ninguém entendia nada que ele falava, irmãos. Era difícil entender aquele pastor, não era, Marina? Gente boa, mas ninguém entendia nada. E aí ficava eu e mais uns camaradas lá no final da porta lá, em pé lá atrás da igreja, só observando. Nossos olhos estavam em todos os visitantes. Eu não sou evangelista não, tá, irmão? E eu ficava observando os visitantes. Na hora que o pastor ia chegando no final, que você via que aquele momento de oração, que o pessoal do piano subia, eu observava, já marcava o sujeito. Isso é ele. E eu intencionalmente sentava do lado, baixava minha cabeça ali do lado dele e ia começando a puxar a conversa. Quer ir lá na frente? O pastor está chamando, eu vou contigo. Eu senti que você está quebrantado. Deus está falando no seu coração. Deixa Deus trabalhar você, eu vou lá com você. Quase que pegava o cara, vamos embora, meu irmão, vamos lá para frente. Quase que era assim, gente. Mas era assim que a gente trabalhava. Eu não sou evangelista, eu sou uma pessoa tímida. Eu tenho um pouco de fobia social, tenho vergonha das coisas, mas eu fazia isso, aquilo me dava uma coragem na hora. E eu fazia essas coisas. Intencionalidade. Sabe o que eu estou querendo falar para você, irmão? Quando você entrar nessa igreja, vê os visitantes que Deus colocou aqui dentro. Se aproxima dele. Tem criança, se é do ministério infantil, se aproxima. Tem mulher, tem homem, tem jovem, se aproxima. Intencionalidade. Deus mandou essa pessoa vir aqui. Nós precisamos abraçar ela, receber ela com todo carinho, com todo amor. E eu sei que a igreja sabe fazer isso, não é? Isso vai definir a qualidade e o conteúdo até das nossas conversas. Quando a gente começa a ter essa intencionalidade, começa a ter sentido no que a gente faz. Então a qualidade, o conteúdo da nossa conversa começa a ser mais significativo, porque nós sabemos exatamente o que vamos falar. Não é conversa fiada, não é coisa que afasta as pessoas da igreja, é coisa que chama para junto. Então nós devemos conversar mais sobre Cristo do que sobre nós mesmos, mais sobre Cristo do que sobre as nossas queixas ou sobre as nossas críticas. Se falarmos mais de Cristo, mais pessoas se converterão. Se falarmos mais de nossas queixas, mais pessoas se afastarão do Evangelho. Então fale de Cristo intencionalmente, o tempo todo. Pastor, eu não sou aquele cara de fazer evangelismo na rua, então faz com quem Deus está botando dentro da sua igreja. Às vezes é aquele dia do hambúrguer, olha como que Deus faz essas coisas com a gente, né? No dia do hambúrguer aqui em cima, ou do caldo, ou da coxinha, Deus coloca você na mesa com o visitante. É ali. Ou então a mesa do lado, uma pessoa que você nunca viu vem visitar a sua igreja, você, nossa, vou levantar a minha mesa, vou dar um abraço nessa. Não é por isso que a gente ora, gente. A gente ora por essas coisas. Então fale com intencionalidade. Né? Verso 11, a gente já está chegando ao final. Sexta orientação que eu aprendo com esse texto sobre o tema de missões. O verso 11 diz assim: assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Eu não falei que a gente tem que falar perseverantemente, que Paulo ia todo sábado, mas não é só perseverantemente. Fale constantemente, com perseverança e com constância. Não é só perseverantemente, uma vez, é a longo prazo. Paulo ficou 18 meses falando nessa cidade. Foram vários encontros com pessoas diferentes o tempo todo. Às vezes não é um mês, nem uma semana, é constantemente.
Às vezes é o tempo todo que você tiver com essa pessoa no seu trabalho, onde for, você está passando por ela, você está falando de Jesus. Então não será apenas uma pessoa ou duas, ou um momento ou outro que Deus falará para você pregar, ou colocará pessoas no seu caminho. Isso vai acontecer a vida inteira. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Tem coisas que vão acontecer a vida inteira. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Não é? Então nós saímos de uma pessoa e já nos aproximamos de outra. Constantemente nós temos um trabalho dado por Deus, uma pessoa precisando do Evangelho. Por isso é que nós estamos aqui, gente. O que essa igreja está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para atender aqueles que precisam do Evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, está lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, versos 1 e 2, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e com toda doutrina. Isso leva tempo. Leva tempo. Às vezes é dentro da casa da gente, é o marido, é a esposa, é o filho, isso leva tempo. Isso não é assim. Para eu chegar a me converter a Cristo Jesus, a minha mãe teve que demorar, sentando comigo toda segunda-feira. Os nossos encontros eram às segundas-feiras, que era o dia que eu ia visitar a minha mãe. Toda segunda-feira era uma Bíblia aberta e aquilo dá trabalho. Foi, de 1984 a 1992 fazendo a mesma coisa. Quanto tempo tem, gente? 8 anos. Isso porque eu fui criado na igreja. 8 anos fazendo a mesma coisa constantemente, né? Então, é o tempo todo, em todos os momentos, fale constantemente. Eu quero concluir com o 7º ponto. Está aí no verso de número 10. Tá? É o 7º ponto. Pois estou com você, disse Deus ao apóstolo Paulo, e ninguém vai lhe fazer mal ou vai ferir você, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Fale com a certeza de que Deus está nesse negócio, ok? Você precisa ter isso muito claro na sua vida. O negócio é de Deus, ele não é nosso, ok? O negócio é de Deus e ele nos capacita e ele está junto em todo o tempo. Então creia que Deus está nesse negócio. Fale com essa certeza. Eu creio que esse seja o versículo mais encorajador desse texto. Não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou vai ferir você, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Muita gente precisa ser alcançada por Cristo na nossa cidade. Deus está nesse negócio, então não tenha medo. Fale o tempo todo. Se alguém perguntar para você assim, o que foi dito lá na sua igreja? O pastor falou sobre o quê? Ele falou sobre o seguinte tema: fale o tempo todo. E o que ele disse sobre isso? Ele falou que a gente tem que falar com coragem, ele falou que a gente tem que falar com perseverança, ele falou que a nossa mensagem precisa ser a mensagem correta, é Cristo. Ele falou que a gente tem que pregar até que a nossa consciência diga para a gente que a gente já fez a coisa certa. Ele disse que a gente tem que fazer isso com intencionalidade, que a gente tem que se aproximar das pessoas com intencionalidade. E ele disse que isso tem que ser feito diariamente. E ele disse mais: a gente tem que fazer tudo isso com a confiança de que Deus está no negócio. Foi isso que nós aprendemos aqui hoje. Fale em todo o tempo dessas 7 maneiras. E a última, 6, e a última é a confiança de que Deus está no negócio. Amém? Que Deus aplique essa palavra no coração de vocês e nos encorajem a sairmos da teoria e entrarmos na prática. Uma prática que pode acontecer hoje aqui. Quando você sair daqui, você viu um visitante, abraça ele. Chega perto dele, reconheça ele.
É assim que a gente faz quando pessoas vão na casa da gente. Não é verdade? Você entrou na sua casa, tem uma pessoa diferente lá, o que você faz? Você corre para o banheiro, se esconde? Não, você vai aqui, opa, tudo bem, que prazer, tal, pá. Agora, se for uma pessoa cobrando, que vai ficar difícil, né, gente? Mas, se vier em paz, você está ali com aquela pessoa. É isso que a gente faz na casa da gente, não pode ser diferente nesse lugar onde a presença de Deus reina aqui para a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo ora, te buscar, te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Você vê a fala dessa música, Helder, coloca para... Não é o Helder que está aí? É. Coloca para nós as primeiras frases dessa música, né? Eu vejo o Rei da Glória, né? Eu vejo o seu poder, a terra vai se estremecer, eu vejo a sua graça, eu vejo os pecados a perdoar, né? A terra vai então cantar, não é? Hosana, Hosana nas alturas, vai para diante. Eu vejo um povo eleito fazendo o quê? Assumindo o seu lugar. Para fazer o quê? Para sua fé compartilhar. Olha que coisa, não é? Eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar e fazendo o que é para ele fazer, não é? E aí depois, olha só, aí sim eu vejo o avivamento. Quando o povo começa a orar, quando o povo começa a te buscar. Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe muito a sua vida. Pai, muito obrigado por esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aplica, Pai, essa palavra no coração dos teus filhos e encoraja para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos levantou para fazer da forma correta. Em nome do poderoso Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado.